Boa noite. Vamos começar nossa live. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, o Instagram notificar. Entrei um minutinho antes e hoje nós vamos falar libertando-se das memórias de escassez, que é um fluxo de sair da dor para entrar no merecimento. Espero que vocês estejam animados com esse tema. Estamos numa lua cheia em Câncer, que está mexendo nas nossas emoções, né? Está mexendo nas emoções da nossa criança interior. E lua cheia sempre traz uma clareza absurda. O oráculo da semana falou muito sobre as questões de prosperidade. Nós estamos numa alunação que é capricorniana, que adora dinheiro. Oi, Raquel, seja bem-vinda, querida. Então, trazer um tema que mexa com as questões de prosperidade, com as questões das nossas emoções, dores da nossa criança, onde residem ali todas as nossas memórias de escassez, fez muito sentido. Espero que passe para você também, Raquel. Falar um pouquinho, né, sobre... Vou trazer uma linha sequencial. Oi, Suza, meu amor, seja bem-vinda. Vou trazer uma linha sequencial de conhecimentos para trazer um pouco de clareza, aproveitando essa energia aí da lua cheia, né? E eu vou começar do mais simples para o mais complexo, tá? Para a gente ir se adaptando numa linguagem. Vamos começar falando sobre memórias de escassez da infância. Aquilo que a gente viveu quando criança, né? Quais foram as frases que vocês mais ouviram na infância que não davam permissão? Vou trazer um exemplo. Dinheiro não nasce em árvore. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então minha mãe falava muito: você não é sócia da Light, desliga essa luz, né? Você acha que a gente é rico? Ou na escola, você com um lanche simplesinhos feito em casa e tinha uma galera que recebia dinheiro e podia comer todos os dias na cantina. O que será que a mente da criança que ouvia esse tipo de declaração entendeu sobre prosperidade e abundância, sobre permissão para acessar determinados lugares? A quantos lugares essas crianças quiseram ir e não puderam por falta de recurso? Ou quantas atividades elas quiseram fazer e não dava para conciliar tudo? Quantas vezes ela ouviu: eu compro na volta, né? E isso tudo vai gerando entendimentos. É claro que tinham pais que de verdade não tinham ali, a gente, década de 80, década de 90, década de 70, era uma galera que tinha um cunho de sobrevivência muito grande, a crise financeira era muito grande, a inflação era galopante. Então, ali a gente tinha esses lugares de restrição e até de educação. Mas quantos de nós na infância também recebemos educação financeira? Quantos tiveram acesso a controles financeiros? Eu lembro, quando eu era muito pequena, quando eu não podia ter algo, quando não se podia comprar algo na rua, eu fazia votos, e eu sou uma criança canceriana, então tinha sempre um cunho emocional muito forte, né? Então, quando não podia se comprar alguma coisa, eu fazia minhas juras internas, assim, de: quando eu crescer, eu vou comprar tudo o que eu quiser. E algum tempo atrás, quando eu comecei a lidar com educação financeira, eu percebi que muito dos gastos do meu cartão de crédito eram com comida, principalmente comida na rua.
Então, aqueles votos que eu fazia lá atrás se manifestaram como realidade de alguma forma. Quando eu cresci, tive controle sobre o meu dinheiro ou não, eu ia lá e comprava muita coisa de comida, mais do que objetos de consumo, né? Isso está fazendo sentido para vocês? Isso ressoa com quem vocês eram na infância, com o que vocês passaram na infância? Digita aí para mim se está fazendo sentido para você. Então, quando a gente começa a lidar com memórias de escassez, a gente começa pelos entendimentos da nossa criança interior. Seja bem-vinda, Elaine. Uma segunda coisa que faz a gente ter memórias de escassez é explicado pela epigenética. A epigenética, ela é uma parte da ciência que estuda como nós herdamos comportamentos, seja bem-vinda, Grazi, herdamos comportamentos, emoções e padrões dos nossos antepassados e que isso vai muito além da convivência. Um estudo em epigenética, por exemplo, uma pesquisa que foi feita em Harvard ou em Cambridge, uma das duas universidades, e ele estudou 3 gerações. Daniela, seja bem-vinda, meu amor. Estudou 3 gerações. A primeira geração foram mulheres grávidas que, na época da Segunda Guerra, ficaram em campo de concentração com uma dieta reduzidíssima, cerca de 400, 500 calorias por dia. Essas mulheres grávidas tiveram filhos. Passaram por muita escassez, passaram por muita restrição, passaram por medos inimagináveis. E os filhos delas, que estavam no ventre, ao chegar na faixa de idade delas, cerca de 35 a 45 anos, eles apresentaram problemas, distúrbios alimentares ou problemas emocionais de esquizofrenia. Vivi, meu amor, seja bem-vinda. Boa noite, Dani. Eles passaram por questões emocionais, doenças ou distúrbios emocionais e alimentares, nessa mesma faixa etária em que elas passaram por aquelas questões. Mas até então a gente pode pensar, poxa, mas eles foram os bebês que estavam dentro do ventre dessas mães e esses bebês absorveram essas emoções, super legítimo. Só que a terceira geração, os netos e netas dessas mulheres, na mesma faixa de idade, também apresentaram distúrbios alimentares, desde anorexia, que é o extremo da falta de comida para honrar a dor dessas avós, ou a compulsão alimentar para preencher o vazio e a dor que elas sentiram. E isso, oi Selma, seja bem-vinda, amor. Isso, a epigenética, esse campo da ciência. Karen Coração, seja bem-vinda. Carla, essa área da epigenética, essa área da ciência, testifica pra gente, através de estudos geracionais, que carregamos bagagens ancestrais. Primeiro falamos da criança interior, de tudo que ela interpretou, de todos os nãos, de todas as restrições, de tudo que ela viu, Deise, meu amor, seja bem-vinda, de tudo que ela viu acontecer na casa dela, de tudo que ela sentiu falta e tomou entendimentos e crenças a respeito disso. Segundo, aquilo que a gente herda epigeneticamente, comportamentalmente, mesmo não tendo convivido com alguns dos antepassados, e carregamos isso como uma bagagem. E aí você imagina que nós brasileiros, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, digita para mim, que eu vou vendo os comentários, vou interrompendo aqui e vou respondendo, tá? Porque o tema é complexo. Bruninha, meu amor, seja bem-vinda. E aí, a gente falar sobre comportamentos que a gente herdou, nós brasileiros, nós somos uma miscigenação gigante, uma mistura de muitas etnias.
Tivemos um povo que foi escravizado, tivemos um povo indígena. Dai, meu amor, você já me viu na minha dupla dinâmica. E nós tivemos um povo que foi escravizado, nós tivemos os indígenas que foram usurpados e também tiveram tentativas de escravização, né? Nós tivemos os europeus que vieram para colonizar com uma puta intenção de exploração do território, Moreca, com exploração do território. Pessoas também que vieram para tentar uma nova vida aqui, que deixaram muitas coisas para trás e saíram, ninguém sai da sua terra se está vivendo com muita prosperidade e muita abundância. Nessa época, quando a escravidão estava para ser abolida, aqui no Brasil, por exemplo, que os italianos chegaram, eles estavam vivendo uma puta fome na Europa, né? Tava vivendo uma puta crise. Então deixaram muitas coisas para trás. Não era uma viagem como a gente faz hoje de algumas horas de avião, meses dentro de navios, crianças que se perdiam, gente que veio também do pós-guerra. Muitas histórias de muito sofrimento, gente que teve que construir, reconstruir a vida do nada, com muito sentimento de pesar, com muitos lutos que não puderam ser vividos porque a sobrevivência estava ali batendo na porta. Epigeneticamente, a gente carrega essa bagagem. E isso tudo vai ficando dentro do nosso inconsciente. O que a nossa criança viveu, os nãos que ela recebeu, os votos, juras, promessas, acordos que ela fazia quando estava ali de castigo praguejando e fazendo os votos. Eu trouxe meu exemplo de que um dia eu parei, na época que eu comecei a lidar com a educação financeira, eu parei para olhar meu cartão de crédito, ele era lotado de comida fora. 80% das despesas não eram com bens de consumo, eram com comida. E quando era criança, que eu recebia vários nãos, eu ficava muito moadinha, né? Criança canceriana fica no ranço, e eu ficava moada e dizia que quando eu crescesse eu ia comprar tudo que eu quisesse. E aí, isso se tornou realidade, porque se tornou uma crença, um entendimento. Isso já aconteceu com vocês? Comenta aí para mim se está fazendo sentido, se eu estou indo muito rápido. Estou trazendo uma linha de raciocínio para a gente ir destrinchando esse cebolão aí do Outback, tá? Mas eu quero saber se está fazendo aí sentido para vocês, tá? Então, as heranças da criança, memórias que ela testemunhou, que ela viveu, que ela sentiu, que ela aprendeu do ambiente dela, epigenética, os pesos e sacrifícios herdados. E aí, esse conjunto de memórias de escassez, que geram restrição, que geram limitação, eles criam como se fosse um patamar. Quando a gente vai trabalhar a escassez com protocolos, com ferramentas, com mentorias, a gente percebe que a escassez ela não tem uma cura, ela tem um tratamento, porque ela sempre vai ter um patamar. Tem gente que hoje, sei lá, chega num patamar de 5 mil reais e não consegue passar dali. Chegou a 5 mil reais, algum caos vai acontecer para mandar essa sobra embora. Tem gente que o patamar é 10, tem gente que o patamar é 50, tem gente que o patamar é milhão, tem gente que o patamar é bilhão. Sempre tem algum lugar que você olha e fala, mas será que eu vou? Será que eu posso ir? Então ela não tem a cura, mas ela tem um tratamento e a liberação desses patamares. Cada camadão dessa cebola que a gente vai descascando, a gente vai chegando num patamar. Mas uma das coisas que eu percebo há 14 anos trabalhando com isso, e as constelações ajudam muito nesse processo, tá cheio dessas crenças, né, Grazi? Pois é, aquilo que a gente viu acontecer, e lembra que aquilo que a nossa criança testemunhou, ela cria estratégias infantilizadas, né? Mas quando a nossa criança está muito na frente, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma planilha de controle financeiro, porque criança não toma conta de dinheiro. A gente não teve educação financeira. Então, se você sente uma resistência muito grande para lidar com controle financeiro,
Possivelmente a sua criança está ali na frente, e a sua criança ou ela recebia sim o que ela queria, ou ela recebia não e administrava aquilo e tinha alguma microconsciência disso, mas ela não está apta para lidar com entradas, saídas, valores, programações, planejamentos e afins, né? Pois Gisela, seja bem-vinda, meu amor. Então, quando a gente pensa, oi Ellen, seja bem-vinda. Quando a gente pensa sobre tudo aquilo que forma o nosso patamar de escassez, daqui eu não posso passar, a gente percebe BOs acontecendo, tá? Tem gente que só se permite prosperar ou fazer dinheiro com base em muito sacrifício. E essas pessoas foram crianças que tiveram a dor da manipulação, que só tinham valor pelo que faziam e não por quem elas eram. Um entendimento, eu não estou dizendo que os pais não fizeram isso, tá? Mas foi o entendimento dessa criança por comportamentos. Ela sentia que ela só tinha valor pelo que ela fazia. E hoje ela continua nesse padrão. Eu tenho que fazer muito, eu tenho que me sacrificar para justificar o que eu ganho. Eu não sou merecedora de fazer com leveza, com facilidade. Oi, Carla, seja bem-vinda, amor. De fazer com facilidade esse dinheiro, tá? Outras pessoas que tiveram, por exemplo, dores de abandono ou dores de rejeição, ou dores de humilhação vindo dos pais, elas tendem a gerar um endividamento, porque no endividamento que ela faz, ela vai precisar ser salva por alguém. E esse alguém, geralmente, foi alguém que a magoou lá atrás. É muito louco, e por isso que eu comecei de um lugar mais simples, memórias da criança, epigenética, que é justificado, para entrar em óticas sistêmicas que não necessariamente, Val, fazem sentido no nosso consciente, mas o nosso inconsciente ele encontra formas que nem sempre são as mais lógicas. Tem que sacrificar para merecer, né, Deise? Pois é. Eu também me vejo nisso direto. Às vezes eu falo, cara, não é possível que eu esteja nesse rolê de novo. Mas aí já é um novo patamar de escassez, porque aquilo que eu fazia antes, workaholic, louca, muito excesso de sobrepeso, autonegligência, autonulação, isso tudo travou para todo mundo, gente, só para Daniela. Daniela dá uma saída e entra de novo. Porque eu tô vendo aqui a Deise falando, a Val entrou e assinou. Aqui a internet tá normal. Eu tô bem coladinha na internet. Não travou aí pra todo mundo não, né? Dá uma saidinha, Dani, e volta. E aí, tem essas pessoas que se endividam, por exemplo, elas estão esperando o resgate de alguém. É como se elas dessem uma chance para quem as magoou se corrigir com elas, tá? É um mecanismo inconsciente, é como se fosse uma punição para alguns, tá? Outras pessoas não se sentem confortáveis em prosperar. Gratidão, Dani. Elas não se sentem confortáveis em prosperar mais do que a família. Elas se sentem culpadas. Olha que loucura. Porque às vezes a sua irmã está passando uma dificuldade gigante, a sua sobrinha está precisando de não sei o quê. Outro dia eu vi um meme desses, eu adoro ver esses perfilzinhos de meme, e aí passava um rolezinho de WhatsApp em que a garota mostrou para a mãe a foto de um ar-condicionado instalado, aí a mãe falava, ué, mas o que é isso? Ela dizia, ué, comprei meu ar-condicionado, tava ralando, tava dormindo mal a beça. Ela falou, mas a sua sobrinha tá precisando de um. Ela, mãe, eu sei, mas eu também tô precisando de um, e eu trabalho, né? A mãe dela pode comprar para ela, não, mas você vai tirar daí e vai mandar instalar lá.
Uma mãe com um perfil narcisista, querendo obrigar a filha que está ralando a beça para se gerar algum conforto com merecimento, chegou nesse patamar, e aí ela não tem a aprovação da família. A família queria que ela tirasse o ar dela para levar para a sobrinha, que não foi ela quem gerou. Tem muito amor, tem tudo, mas muitas pessoas se colocam nesse lugar de não conseguir lidar com o julgamento alheio, de não conseguir lidar com a culpa. E aí a melhor forma, se ela não sabe dizer não, se ela tem um sabotador prestativo, sua mãe, né, Dai? Pois é. Também vejo nas histórias daqui, a Carla falando, meu pai se endividava e me vejo no mesmo caminho. É uma forma que você tem de honrar a ele. Se não é ele quem te ajuda hoje, você está modelando, copiando um padrão dele para se sentir pertencente, tá? E no caso dessa mãe narcisista, as pessoas que sentem culpa por prosperar, elas acabam gerando um caos para mandar o dinheiro embora, e aí estoura alguma coisa em casa, e aí o carro quebra, e aí o botijão de gás acaba antes da hora, e aí um monte de coisas acontecem que fazem com que você tenha álibis para não ter dinheiro guardado, para não ter mais do que a sua família. Isso rouba a tua permissão. Então começa lá atrás na criança. Pode ter bagagens ancestrais, que a epigenética explica, comportamentais e emocionais. A gente tem essa forma ainda de ou se vingar, ou se compensar, ou reproduzir o padrão para pertencer. Isso tudo compõe as nossas memórias de escassez. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Está trazendo clareza? Lua cheia para trazer clareza. Agora eu tive pais bem equilibrados financeiramente, porém eu fui rejeitada no ventre da minha mãe. E a dor de rejeição, ela é uma dor que pode vir dentro dessa emoção, ela é uma das maiores. E quando a gente não consegue se entender com essa emoção, principalmente se conectar com a energia materna, que é de quem nos dá a vida, e aceitar que ela fez o melhor que ela podia, que ela pode ter sentido esse medo, que ela é uma mulher, Taizinha, meu amor, seja bem-vinda, que ela é uma mulher que é normal, como nós, tirar a capa de super-heroína dela. Imagina a gente hoje, do nada aparece um teste de gravidez e a gente esperar. Amiga, é dedo na raba, gritaria e confusão. A gente, primeira coisa, pensa, o que vai ser da minha vida agora? Meu Deus, meu trabalho, meu Deus, minha carreira, meu Deus, esse homem com que eu tô agora, meu Deus, meu casamento, meu Deus. E isso pode soar como rejeição no ventre. Então eu não estou em nenhum momento desmerecendo a sua emoção, mas ela escolheu te dar a vida. Tá? E nisso, as constelações, Tamires, meu amor, seja bem-vinda. Oi, Thaís, saudade de você também, coração. E isso, quando a gente olha por essa outra perspectiva, a constelação ajuda a gente a aceitar a vida como ela foi, que é o maior presente, deixar as dores de mamãe com ela, porque a gente não sabe o que ela estava passando naquele momento. A gente, como filho, demora muito tempo para olhar para a mãe como só uma mulher comum. A gente olha para ela como aquela super-heroína que tinha que dar tudo e ela deu a vida. Quando a gente recebe a vida, a prosperidade volta a fluir, porque a prosperidade vem da mãe. A primeira impressão de prosperidade, ela acontece no ventre, porque ali a gente recebeu tudo o que a gente precisava para viver. E a gente não teve que pensar sobre isso, a gente não teve que medir isso. O nosso cérebro, o nosso racional foram os últimos a serem criados. A gente recebeu tudo do jeitinho que era. Renatinha, seja bem-vinda, amor. Ô, meu amor, saudade também, Thaís. Então, essas marcas de rejeição, isso leva a gente a ter uma dificuldade muito grande em lidar com a mãe e automaticamente a gente vai ter dificuldade para lidar com o dinheiro. A constelação vai poder ajudar muito, tá, amor? E eu falo, gente, da constelação, sabe por quê? A constelação, ela mudou a minha vida.
Na verdade, foi rejeição do pai, a mãe queria. Meu pai, porque já tinha 2 filhos do primeiro casamento e tinha receio de não conseguir te criar. Pois é, e é uma rejeição legítima. E você imagina o que a sua mãe passou diante dessa emoção, né? A energia do pai é a energia que faz o dinheiro ficar. Então você possivelmente tende a fazer dinheiro com facilidade, mas você não tem permissão de deixar esse dinheiro. Com a mãe o dinheiro vem, porque ela é a prosperidade que vem no ventre. Com o pai o dinheiro fica, porque ele é a nossa força de impulso de ação para o mundo. Ele é a nossa força de poder. Com o masculino a energia do dinheiro fica. E se não fica, porque tem algum outro BO também aí dos relacionamentos, né? Então, ó, falamos sobre as crenças da criança, tudo que a criança viu, entendeu, sentiu, interpretou, todos os nãos que ela levou, todas as promessas, juras, acordos que ela fez. Falamos sobre a epigenética, o que é padrão que a gente carrega da galera dos nossos antepassados e todas as dores deles. E para pertencer, a gente pode estar repetindo o mesmo padrão que eles, não se permitindo prosperar. Às vezes a gente estuda a beça, a gente se prepara a beça, a gente vai ali, faz faculdade, a única que da família que fez faculdade, faz mestrado, faz doutorado, mas não consegue fazer dinheiro. Porque a gente não se deu ainda essa permissão para ir além. E quando a gente abre um campo constelar, o campo ele leva a gente, vou trazer uma explicação metafórica para a constelação, tá? Os consteladores também piram, mas a forma como eu consigo explicar sem entrar numa parada muito técnica, tá? 9 terapias compõem a constelação. Imagina que existe uma nuvem, tipo um drive, onde tem todas as histórias dos nossos antepassados. Essas histórias de todos eles, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, vamos crescendo isso aí exponencialmente, tá? Nós 2 juntos, o constelador e o cliente juntos, a gente cria como se fosse uma senha e uma rede e acessa essa nuvem. Quando a gente tem um sintoma, por exemplo, as memórias de escassez, a questão de prosperidade, esse tema leva para um ponto específico da história. E esse ponto específico da história é mostrado através de âncoras, que podem ser os bonecos ou as pessoas. A gente vai ter um workshop aqui dia 18, em que pessoas serão essas âncoras e estarão interpretando como um teatro energético sem script, tudo o que está acontecendo na história de quem vai constelar. A Renatinha está aqui, ela vai constelar com a gente. Então, a gente vai interpretar essas histórias, vai olhar essas histórias, vai aplicar 3 medicinas. A ordem, quem veio antes é grande, dá, quem vem depois é pequeno, recebe. O meu parece ser o contrário, minha mãe ganhava mais, meu pai que ganhava menos, tinha que pagar as contas da casa e se endividar para ficar no mesmo nível dela. Ela comprava roupas caras, maquiagem, pois é, ele não tinha a energia do feminino presente, né? E aí possivelmente sua mãe estava num lugar de provedora, e estava num lugar mais maternal do que de esposa. Possivelmente ele teve alguma dificuldade com a mãe dele, mas o campo ele é sempre soberano, tá? Isso aqui é só achismo meu. E aí é olhar, tipo, vai depender do que a sua mãe viu no relacionamento dos pais dela, como ela identificava o pai podia ser maravilhoso e ela arrumou um homem que ela pudesse controlar porque achava que ninguém fosse ser igual ao pai. Ou esse pai pode ter faltado, ou esse pai pode ter sido um pouco mais rígido, controlador ou ausente e ela pegou uma pessoa que ela pudesse controlar para não ter as dores dela manifestas. Tá? E aí, se ele não fazia tanto dinheiro, possivelmente ele tinha um probleminha com a mãe, mas só olhando no campo para saber, porque muita coisa pode ser. Contando os dias pro dia 18, eu também. Hoje eu estava organizando a casinha toda já aqui, fazendo um quintal, fazendo jardim, tirando um monte de coisa daqui. A mãe dele abandonou ele no orfanato. Sempre falta mãe. Pois é, o pai dela morreu cedo, é isso. Você vê como casam as histórias?
Faltou pai, ela pega um homem que não vai abandoná-la, e aí ela tem que ser a mais forte. A mãe deixou ele abandonado, nessa energia ele não consegue aceitar a vida, não consegue fazer dinheiro. É uma dinâmica muito comum, mas eu não estou aqui para dar diagnóstico, tá? O que acontece nos campos, na maioria das vezes, tem essa falta, entende? Então, não é só axiologia, não é evidência, não é nada disso, é históricos de campo que a gente abre. Quando a gente vê essa história, normalmente o campo leva para esses lugares, mas cada campo é um campo, tá? Acertou em cheio, mas não é evidência não, tá, Gra? Camila, meu amor, seja bem-vinda. Então, falamos também das questões de endividamento como pedido de salvação, endividamento como punição para quem vai nos salvar, para ter a chance de se redimir com a gente e a gente se sentir amada, endividamento como culpa, né? Mandar o dinheiro embora com o caos para não ter que ultrapassar os padrões da nossa família. E tudo isso são perfis emocionais. Aí, o que eu quero que vocês percebam não é verdade absoluta nenhuma, mas é um ponto de reflexão dessa lua cheia, tá? É que por trás de todo bloqueio de prosperidade que vem nessas memórias de escassez, existe um bloqueio relacional. Existe uma dor de infância em relação a alguém, existe um pedido de salvação, existe um pedido de perdão, existe uma liberação de culpa, e tudo isso a constelação pode ajudar. Nisso tudo você enxerga exatamente qual é o BO que está te atrapalhando nesse primeiro patamar de cessar o caos, para você ter permissão de ir adiante, para você ter permissão de, eu agora vou honrar os meus ancestrais prosperando, é o maior presente que eu posso dar para eles, porque ninguém chegou nesse lugar. Mas e se eu continuar fazendo igualzinho a eles, eu vou estar honrando e respeitando, lógico, mas eu não vou estar avançando, e vou estar passando essas memórias para a próxima geração, se eu gerei filhos. Então, a importância que é você se olhar, perceber que existe uma relação que precisa ser liberada da dependência emocional. Senão ela vai continuar gerando caos na sua vida, no seu dinheiro e nos seus relacionamentos, porque está tudo ligado. Eu tenho um produto digital que fala sobre um protocolo completo de relacionamentos, que começa limpando dos pais, dos ancestrais, das dores da criança interior, passa por divórcios energéticos, é tudo no contraponto da dependência emocional, para depois se tornar um polo de atração da chama gêmea mais compatível. E dos sabotadores, que é exatamente para a gente olhar para as dores da criança e entender como é que eu estou me sabotando nos meus processos. E a constelação, ela é tão magnífica que ela te libera num campo de almas, nessa história ancestral, faz você perceber que seus ancestrais já pagaram esse preço. E eles foram pontes para que você pudesse chegar agora num outro lugar, num outro patamar. Eles estão ali vibrando de filha, vamos lá, pula esse muro, quebra esse padrão, sobe essa montanha. E a gente ali remando, fazendo do mesmo jeito que eles. Só que agora, lua cheia em Câncer, amores, não dá para desver. Não dá para desver. Não dá para deixar de saber tudo isso que vocês estão recebendo agora. E aí tem uma responsabilidade, que é se transformar, porque senão 2025 vai ser o mesmo rolê. Tô falando igual a nega do leite. Peraí, deixa eu ler. Carlinha, exatamente. Daniela, como faço para estar para a constelação do dia 18? Meu amor, a constelação do dia 18, a casinha lotou. E aí, se eu coloco mais gente, o ambiente fica desconfortável e a gente já tem muitas mexidas emocionais. A próxima constelação em grupo vai ser no dia 8 de março. É o finzinho de semana pós-carnaval, tá? Num sábado, de 3 da tarde às 9 da noite. Eu devo abrir inscrições mais pra frente.
Mas já salva essa data aí, porque é muito legal participar em grupo, porque a gente pega carona na história do coleguinha. Aninha, seja bem-vinda. Quanto tempo, amor? Mas as constelações individuais a gente consegue fazer, presencial ou online, tá? Renatinha que vai constelar, sim. Daniela entendeu. É sobre isso, amores. Esse do evento estava 6 meses sem fazer constelação presencial e eu estou vivendo com saudade porque é um negócio de louco. A gente ama fazer. Já está seguindo e vai fazer isso. É isso, já está inscrita para março. Não quero nem saber isso, Susan. Chega junto. Março vai ser o Dia Internacional da Mulher. Então, vamos sentir qual vai ser o tema que a gente vai trabalhar, porque o trabalho ele é praticamente feito para mulheres, os homens são sempre muito bem-vindos, mas a egrégora que ancora aqui é tudo maravilhoso. Pode vir, Deise, pode vir pra gente matar essas saudades duplamente, né? A Renatinha, sou Cacauzete e vou em todas. A galera, gente, que é a galerinha da casa, e todas vocês, eu espero que sejam da casa, e que em breve a gente possa estar indo também para outros espaços e aumentando, né? Que esse é o objetivo, levar essa cura, levar essa consciência, formar esse net living com mulheres fantásticas que precisam estar juntas, se apoiando, pegando caroninha na história da outra, né? Quando a gente vai trabalhar, tipo, o do dia 18 agora, ele é um trabalho de prosperidade. A gente vai fazer 2 constelações. As constelações, cada pessoa tem o seu tema, mas no final a gente vai fazer um fluxo de liberação de memórias de escassez e de atração da prosperidade, do dinheiro, porque é isso. Cada intervenção que a gente faz, a gente quebra um patamar. A Rose, meu amor, seja bem-vinda, sua linda. Estaremos juntas sabadão aí também. Grazi também, Flavinha também, Vivi também. Uma galera que vai estar aí presente. Estamos animadíssimas para esse sábado. Tá pronta, né, Deise? Eu não sei, gente, se eu tô pronta, se eu não tô pronta, eu sei que eu vou estar. E tô animadíssima, porque eu tava vivendo com saudade. Meus amores, dúvidas sobre memórias de escassez. Fez sentido para vocês? Vocês querem trazer exemplos? Vamos trocar essa ideia, que eu acho que é muito legal, né? Você vê, nós temos um perfil, por exemplo, sabotador, que é o controlador. O controlador, ele beira um princípiozinho narcisista, porque ele acredita que ninguém pode viver sem ele. Aí, ele faz dinheiro, mas o dinheiro dele é para controlar tudo e todos. É aquele que paga a escola da criança, da sobrinha, e quer se meter na educação da sobrinha, tá? Ele é a pessoa que paga a prestação de não sei o quê e quer se meter com uma pessoa vai fazer aquilo. Ou você dá generosamente porque você quer ajudar, ou então você dá com controle para poder, né, controlar ali a pessoa, tá ali com ela. E isso parte também de lugares de abandono, porque aí ela quer se sentir completamente indispensável. Olha que loucura, né? A gente tem também aquele que depende da aprovação, que geralmente passou por dores de muita humilhação, então ele precisa saber que ele está agradando. Ele precisa saber que ele está agradando. E aí ele não toma as decisões só por si. Ele toma as decisões sempre considerando a opinião do outro, que não necessariamente é a opinião que vai fazer bem para ele, tá? Selminha, também estou ansiosa, para ter todos vocês aqui. Posso falar um pouquinho sobre a ausência de pai pode causar? Posso sim. O pai e a mãe, eles são os nossos portais de acesso a esse mundo. A mãe, ela dá a vida, ela te dá a força nutridora do feminino, ela te permite passar a vida adiante. Você é criado durante 9 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no ventre dela, recebendo ali todas as emoções. Mas ela é o seu portal para a vida. O pai, ele te dá a semente e ele te apresenta para o mundo. O pai é uma força de impulso. Com o pai vem uma força de ação, de iniciativa, de perseverança, vem a força de poder,
vem essa força de movimento, de direção, de persistência, esse caminhar para o mundo e para o sucesso. É como se a energia do feminino te fizesse sentir, intuir, receber, acolher. As forças nutridoras do feminino fazem isso. Você entrega uma casa para uma mulher, ela transforma a casa num lar. Você entrega um material para o homem, ele transforma o material numa casa. Então o homem tem essa força mais pragmática e mais objetiva. Quando você não tem a energia do masculino, ou você pode ficar paralisada na vida. Oi, Jéssica, seja bem-vinda, amor. Ou você pode ficar paralisada, proteladora, tendo dificuldade de começar as coisas, começando e não terminando. Ou você pode ter um puta impulso de força masculina porque você entrou no lugar dele. Se ele fez algo com a sua mãe, se ele se ausentou muito cedo, você teve que ser o homem da família muito cedo, você vai entrar de sola na força masculina e vai disputar esse lugar de poder com o pai. Consegui, amor? Explicar? E o pai, ele gera memórias de escassez porque geralmente nas famílias tradicionais, na época em que a gente foi criada, a gente tinha o pai como essa figura de provisão. Quando o pai faltava, a gente via a mãe numa sobrecarga gigante, como até hoje a gente vê as mães solo, né? Geralmente a criança que é criada sem esse pai, ou ela entra no lugar dele, ou então ela fica paralisada na vida. Eu espero que tenha feito sentido. Aí, Susan, é sobre isso, né, amor? Então a gente olha para mulheres que têm essa energia, essa força do masculino muito grande, geralmente elas ou têm uma falta de pai, ou elas tiveram um pai que foi muito rigoroso, que esperava por um menino e elas quiseram corresponder a essa expectativa, mas como uma escolha de alma, tá? Não como uma escolha consciente, né? Então, meninas, o nosso convite e o nosso é porque é meu e da Egrégora, que eles estão me catucando a semana inteira. Eu fui tirar as cartas para fazer o oráculo da semana. Saem 2 cartas sobre prosperidade. A onda encantada da semana no calendário maia era a onda da noite azul, que foi a onda onde eu nasci, que tem a ver com prosperidade. Aí você vai pegar na lua, a gente está numa alunação capricorniana, que é a cabrinha ali subindo o monte para conquistar a matéria, né? Ele é muito racional, muito voltado para a matéria. Fala tu, Rose, Renatinha. E numa lua canceriana, né? Na lua cheia canceriana. Então, fechou esse circuito. Dri, meu amor, seja muito bem-vinda. Eu tô quase encerrando, mas tô feliz a beça que tu vem, que a gente vai estar aqui juntinhas no sábado, nós e uma galera que tá aqui. A live vai ficar salva. Se vocês puderem compartilhar, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, por favor, compartilhem com quem vocês amam, troquem essa ideia, se observem, né? Observa quais eram as principais marcas da criança, o que vocês mais ouviam falar dos pais. Dinheiro não cresce em árvore, tu não é sócio da companhia de eletricidade, pego na volta, isso aqui não é para você. Quais foram as coisas que ficaram guardadas na infância? Olha um pouquinho para a história da tua ancestralidade, pergunta sobre vô, sobre vó, conversa com eles se eles estiverem vivos, pergunta sobre os pais deles, espera, dá uma olhada nisso tudo para você olhar o que você pode estar carregando e escolha constelar por você e por todo o teu sistema. Amor, se eu tiver alguma desmarcação, Dani, eu te aciono por aqui. É porque realmente, assim, a casa, ela é uma delícia e ela é super acolhedora. Os trabalhos são profundos, a gente fica juntos cerca de... Essa tarde são 6 horas que a gente vai ficar junto, de 3 até as 9 da noite. E se a gente fica muito espremidinho, a gente fica desconfortável. E o objetivo é a gente ser o mais acolhedor e amoroso possível. Então, por isso que eu não superloto por questão de presença. Gostaria muito
tá? Que você tivesse. Mas se eu tiver algum cancelamento, que eu acho pouquíssimo provável, que tá todo mundo quicando por isso, eu te aviso, senão a gente vai estar junto dia 8, tá? Dia 8 de março a gente vai estar aqui fazendo uma próxima, que vai ser uma delícia também, tá? Eu sei, Susan, você já está aqui com a gente, amor, já está ancorado com a gente. Sempre, dia 8 a gente vai estar junto, sem dúvida alguma, né? Dia Internacional da Mulher aí vai ser uma potência. Pós-carnaval, fechando esse Portal da Carne e recomeçando o ano. Então a gente pode pensar também nessa força nutridora do feminino trabalhando aí mais portais de prosperidade pra gente. Tá bom, meus amores, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero agradecer também a quem vai assistir depois. Deixe seu like aqui, assim que for postado, deixe os seus comentários, compartilhe com quem vocês amam. A gente ajuda essa mensagem a expandir, porque o nosso objetivo é sempre exponencializar a cura. Amo vocês, gratidão pela troca, que tenha sido muita, muita contribuição, viu? Um beijo enorme, fiquem com Deus.